Eu venho até essa tribuna, senhor presidente, para manifestar aqui a nossa mais profunda perplexidade, a nossa mais profunda indignação com os fatos estarrecedores revelados numa entrevista pelo diretor-geral da Polícia Federal, trazendo um conjunto de detalhes do episódio ilegal e criminoso que culminou no dia 8 de abril com uma decisão de não cumprir uma ordem judicial, uma decisão de um desembargador plantonista do TRF4 e que determinava que o presidente Lula fosse colocado em liberdade. Ocorre, senhor presidente, que nós já desconfiávamos há muito tempo que havia uma conexão, que havia um consórcio de atores e de agentes que atuavam à revelia da lei e que, muito longe dos objetivos que talvez um dia a Lava Jato possa ter tido, de combater a corrupção, hoje tem fundamentalmente um objetivo de natureza política, e mais do que isso, política eleitoral, que é impedir que o povo brasileiro possa votar no presidente Lula como candidato a presidente da República. Na realidade, senhor presidente, os fatos que são relatados pelo diretor da Polícia Federal são fatos extremamente graves. O que ele conta? Ele conta e tipifica as condutas ilegais dos agentes públicos que se envolveram nesta operação. Diz o diretor-geral da Polícia Federal que, diante da decisão do desembargador para que o Lula fosse colocado em liberdade, ele resolveu fazer consultas. Consultas. E desde quando que um delegado da Polícia Federal, diante de uma ordem judicial, resolve fazer consultas para escolher se deveria ou não cumprir a ordem judicial? Mas o mais grave, senhor presidente, é que, num determinado momento, a própria Polícia Federal revela que o juiz Sérgio Moro... Eu desde 4 horas da manhã. E olha que o habeas corpus sequer dizia a respeito à vara dele, pois era na vara de execuções penais. O juiz Sérgio Moro liga para a superintendência da Polícia Federal e dá uma ordem. Para que a decisão judicial não fosse cumprida. E o que é pior, a Polícia Federal cumpre. Mas eis que o desembargador reitera sua decisão e determina que a ordem judicial fosse cumprida. E aí, senhor presidente, o diretor-geral da Polícia Federal nos traz uma outra informação até agora desconhecida, que recebeu uma ligação da Procuradora-Geral da República, Raquel Doge. A Procuradora-Geral da República liga para a Polícia Federal e dá uma ordem para que a decisão judicial não fosse cumprida. Mas desde quando que o Ministério Público Federal tem entre suas atribuições ligar para um delegado para pedir que uma ordem judicial não fosse cumprida? E a Polícia Federal passa a atuar no sentido de postergar aquilo que a nossa legislação estabelece como retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa da lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Mas o mais estarrecedor de tudo ainda estava por vir.
Quando, de uma maneira surpreendente, o diretor-geral da Polícia Federal revela que recebeu uma outra ligação do presidente do TRF4, desembargador Flores, e que o desembargador Flores liga e diz: não cumpra a ordem judicial, porque eu devo dar um novo despacho, e eu quero que até que o meu despacho fique pronto, vocês não cumpram a ordem judicial. Não vou falar. Não vai dar certo. Senhoras e senhores, Se você quiser gravar... aonde está na nossa Constituição, Você pode falar assim, aonde está na nossa legislação a previsão para que um desembargador, aonde está a expressa autorização para que uma procuradora, ou mesmo o doutor Gebran, se negasse a cumprir uma ordem judicial? E o doutor Gebran, segundo consta numa revista de grande circulação nacional, estaria inclusive dizendo que sabe que não cumpriu a lei. Mas pior que não cumprir a lei teria sido colocar o presidente Lula em liberdade. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região hoje largou uma nota oficial desmentindo o Gebran e desmentindo aquilo que o Thompson Flores teriam dito ou feito. A grande questão, senhor presidente, é que o delegado, diretor-geral da Polícia Federal, ele faz uma confissão. Ele faz uma confissão detalhada de um crime e tipifica a conduta de cada um dos agentes criminosos que atuou nesse consórcio. Mas eu pergunto a vossas excelências, se de fato eles sabiam que estavam cometendo um crime e que se associaram para que a lei não fosse cumprida, mesmo sabendo que era um ato criminoso, e se a nossa legislação diz que a associação de 3 ou mais pessoas para cometer um crime é bando ou quadrilha, como que eu posso caracterizar esta ação criminosa que ocorreu no dia 8 de abril por estes cidadãos togados, se não como ação de uma quadrilha que se associou para desrespeitar a lei e para se utilizar dos seus cargos para perseguir um cidadão, um indivíduo, motivado por interesses pessoais, ideológicos, que é o objetivo de tirar do presidente Lula a oportunidade de ser candidato. Agora, a pergunta que não quer calar: quem investigará esta quadrilha de togados? E mais do que isso, desembargadores, Procuradora-Geral da República, que fazem parte de uma associação criminosa, de um consórcio criminoso, comandado por um juiz de primeira instância, que é o chefe da quadrilha, que é o chefe do bando, e que presta contas não do Brasil, mas lá nos Estados Unidos, para os seus chefes. Nós estamos diante de um fato extremamente grave, denunciado não por mim, mas denunciado e tipificado de maneira detalhada por nada mais, nada menos do que o diretor-geral da Polícia Federal, É terrível, cara. que traz esses fatos a público e transcreve de maneira criteriosa a participação de cada um dos agentes da quadrilha no crime cometido no dia 8 de abril. É por isso que nós iremos representar contra cada um deles no Conselho Nacional de Justiça. Vamos pedir a convocação nesta casa do ministro Jungmann, que segundo o delegado também foi acionado, da senhora Raquel Doge. Vamos representar contra cada um deles. Mas pergunto a vossas excelências, aonde que nós representaremos contra a Procuradora-Geral da República? Se a própria é a presidenta do Conselho Nacional do Ministério Público? Talvez tenhamos que relatar esses fatos diretamente aos juízes da Suprema Corte, para que investiguem a quadrilha togada, porque quem pode nesse país investir
contra uma quadrilha de toga que faz um assalto à Constituição Federal. Por isso, senhor presidente, trata-se de um fato extremamente grave. Uma quadrilha de togados que precisa ser investigada e responsabilizada pelos seus crimes. Ele é muito... Deputada Érica Cocai.